Vamos para a palavra? Assim nos diz a palavra. Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16. Diz o seguinte: Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Disse-lhe: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram, tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. Saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair a tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chame os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia? Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Queridos, o tema desta mensagem é o combinado. Jesus nos fala na parábola do Senhor da vinha que ele contratou alguns trabalhadores, e quando nós olhamos para essa parábola e olhamos os personagens, vamos identificar esses personagens. Vamos identificar primeiro o dono da casa. O dono da casa, da parábola do trabalhador da vinha, é Deus. Deus é o dono da casa. Deus é o dono do céu e da terra. E ele sai para contratar os trabalhadores. Os trabalhadores somos nós. Todos nós somos trabalhadores do Senhor. E sai para contratar os trabalhadores. E cada trabalhador, os trabalhadores, eles saem para contratar para receberem um salário. Esse salário é a vida eterna. Veja que Jesus Cristo, ele começa a parábola dizendo assim: o reino do céu é semelhante. Ou seja, Jesus Cristo está falando de algo terreno para ilustrar algo celestial, algo espiritual. Ele não está falando simplesmente de contrato de trabalhadores, ele está falando de algo celestial. Então ele começa dizendo que o reino dos céus é semelhante ao dono da casa, ou seja, Deus, que contratou trabalhadores, ou seja, nós, ou os seres humanos, ou a humanidade, e lhes deu salário, ou seja, lhes deu a vida eterna. E diz que o Senhor contratou uns de madrugada, ou seja, na primeira hora do dia. Outros ele contratou à 3ª hora. O judeu ele conta a hora do dia e a hora da noite, diferente do que nós contamos
hoje, só para que nós possamos entender. Eles contam, por exemplo, a primeira hora do dia das 6 às 7, a segunda hora das 7 às 8, a terceira hora das 8 às 9. Então, por volta das 9 horas, a terceira hora, ele saiu de novo para contratar mais trabalhadores. Depois saiu por volta da hora sexta, ou seja, ao meio-dia, saiu para contratar mais trabalhadores. Saiu por volta das 17 horas, ou seja, na 11ª hora, para contratar trabalhadores para a sua vinha. Deus é dono do céu e da terra, e Ele nos fala, nosso Senhor Jesus nos fala nessa parábola a respeito da ação de Deus para nos chamar, para nos aproximar dele. E nós estaremos falando um pouquinho a respeito desta ação do Senhor. E o Deus que nós servimos, Ele é dono do céu e da terra, Ele é que tem, tudo é dele, tudo é para Ele, e por Deus ser dono do céu e da terra, Ele está constantemente nos convidando ao seu reino. E nós vamos ver, eu quero enfatizar o seguinte, que Jesus, ele está falando de vida eterna quando fala de salário, ele está falando dos seres humanos quando ele fala dos trabalhadores, e quando Jesus está falando a respeito do tempo que Deus sai para contratar, ou que o dono da casa sai para contratar os seus trabalhadores, nós vemos no versículo 1 que ele saiu da casa de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. Primeiro, os primeiros trabalhadores que foram contratados foram aqueles que foram encontrados de madrugada. O dia estava raiando e o dono da casa os encontrou. Eu quero só fazer uma associação a esse tempo de que Deus ele chama as pessoas para o seu trabalho, ao tempo de vida, o tempo da nossa vida. Já que o nosso salário é a vida eterna, e nós estaremos entrando na vida eterna no final do nosso trabalho, eu quero fazer a associação do período, do tempo que Deus chamou a cada um de nós com o período da nossa vida. Então, por exemplo, aqueles que foram chamados de madrugada foram aqueles que ao começar o dia, ou no primeiro momento da vida, já tinham noção do que era a vida eterna, do que era o reino dos céus, não porque já nasceram assim, mas porque nasceram em um lar evangélico ou receberam o evangelho muito cedo, ainda quando criança. Então quero fazer essa associação. Então, os primeiros que foram chamados foram aqueles que de madrugada foram chamados ao trabalho, ou o crente de berço, ou aqueles que foram convertidos ainda quando criança, no período da sua infância. E eu já escutei alguns irmãos dizendo que, mesmo tendo nascido em um lar evangélico, em algum momento da vida eles se converteram de fato. Porque quando se nasce em um lar evangélico, aprende-se dos pais os princípios cristãos, e é dessa forma, deve ser dessa forma, os pais ensinam seus filhos os princípios cristãos, mas eles vivem nessa rotina cristã, e em um determinado momento, ele se converte, porque entende o que é verdadeiramente estar com Deus, seguir a Deus. E Deus chamou alguns muito cedo, em idade pequena. Deus chamou algumas pessoas e deu privilégio a algumas pessoas de nascerem ou de crescerem em um lar em que a palavra é semeada constantemente. Essas pessoas são privilegiadas por nascerem e crescerem em um ambiente assim. Mas mesmo essas pessoas, em um determinado momento, precisam se posicionar diante de Deus, se posicionar diante do Senhor, declarando a sua convicção, declarando que Deus
é o seu Pai e que Jesus Cristo é o seu Senhor, mesmo conhecendo, mesmo sabendo do Evangelho, em algum momento há necessidade dessa declaração, desse posicionamento. Então no versículo 1 diz que o dono da casa saiu a chamar alguns trabalhadores de madrugada, e esses trabalhadores que começaram a trabalhar de madrugada, trabalharam o dia inteiro, ou seja, em nenhum momento se afastaram do trabalho que foi lhe dado. E aqui está mais uma lição, que lá nos versículos um pouco mais para frente, mostra que os trabalhadores que começaram primeiro ficaram chateados, porque aqueles que começaram por último receberam a mesma recompensa. Isso nos mostra que estes trabalhadores, mesmo tendo trabalhado o dia todo, eles permaneceram ali na obra do Senhor. O que muitas vezes, queridos, não é uma realidade a pessoas que nasceram em lar evangélico. Muitas vezes nós temos visto, ou provavelmente conhece pessoas que nasceram em lar evangélico, que conhecem o Evangelho desde criança, mas que hoje não querem saber de Deus, não querem saber de compromisso com a palavra. E o fato de terem nascido num lar evangélico não lhe traz benefício nenhum nesse sentido, porque se afastaram do trabalho, se afastaram de Deus. E o Senhor então sai novamente para contratar trabalhadores, e diz, depois que alguns receberam um convite um pouco mais tarde, à terceira hora, e no versículo, saindo pela terceira hora, ou seja, saindo por volta das 9 horas, o versículo 3, viu na praça outros que estavam desocupados. E aí, associando as horas aos períodos de vida, eu vejo que aqui, às 9 horas, ou essas pessoas que foram chamadas um pouco depois, eles estão no grupo dos jovens e adolescentes que receberam o Evangelho, já vindo de alguma forma, e eles começaram a trabalhar na obra do Senhor, e essa aceitação nesse período faz com que o trabalho ele seja feito com muita força, com muito vigor. Mas esse trabalho ele precisa permanecer também. Acontece que quando nós recebemos o Evangelho em nossa juventude, o mundo nos oferece muitos atrativos e nos dá muitos atrativos, e algumas vezes essas oportunidades são tão atrativas que fica difícil escolher entre o Evangelho e as atrações do mundo, embora o Evangelho seja muito melhor. Os trabalhadores que receberam a incumbência de ir para a vinha, às 9 horas, também permaneceram até o final. Fato de terem permanecido até o final é que eles receberam também o salário. E alguns podem pensar a respeito do chamado de Deus, pensar que Deus, ou buscar a Deus, ou estar se entregando a Deus na juventude, seja uma grande besteira, porque tem uma vida para frente ainda para curtir, para pensar em muitas coisas, e diz assim, não, eu vou pensar em Deus quando eu estiver um pouco mais velho. Algumas pessoas pensam dessa forma. Eu vou pensar em Deus quando eu estiver mais velho, um pouco mais para frente, eu vou pensar no Senhor. Hoje não, hoje eu quero curtir. Queridos, tomem cuidado, porque esse tipo de pensamento pode levá-los a não receber a recompensa, não receber o salário. E vou reforçar novamente, quando digo salário, estamos falando a respeito de vida eterna. E a Bíblia nos fala que, a respeito de salário, também fala que o salário do pecado é a morte.
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jovens, aproveite a oportunidade, aproveite para buscar o Senhor, aproveite para estar na presença do Senhor. Quem dera muitos que receberam o Evangelho um pouco mais tarde pudessem ter a oportunidade de receber o Evangelho como jovem. Muitas atitudes não teria tomado, muitas coisas ruins não teriam feito, muitas consequências não teria tido por ter tomado uma atitude, por ter tido uma atitude ainda na sua juventude. E o Senhor, o dono da casa, ainda saiu a contratar por volta do meio-dia, versículo 5. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. Ou seja, saiu próximo do meio-dia, e aí associando, fazendo essa associação que eu estou usando a respeito da vida, associação que pode nos informar que aqueles que foram chamados por volta de meio-dia já são adultos, já têm consciência do que fazem ou deixam de fazer, e às vezes tem a mesma atitude do jovem que diz assim: eu estou na minha idade aqui, eu preciso curtir, eu preciso pensar um pouco mais a vida, quem sabe quando eu estiver mais velho, eu penso em me converter ou mudar de vida. Nunca é tarde para mudar de vida, porque Deus está constantemente nos convidando para o seu reino. Deus constantemente está nos convidando para estar ao seu trabalho, a estar ao seu lado. Pode ser que Deus tenha te convidado, você tenha conhecido o Evangelho quando criança, pode ser que tenha conhecido o Evangelho quando adolescente, ou pode ser que hoje, adulto, não conheça o Evangelho, mas e já tenha ouvido falar do Evangelho. Deus está convidando a todos para estarem, em nome de Jesus, na sua presença. Deus está convidando. E ele saiu por volta do meio-dia a convidar os trabalhadores e procedeu da mesma forma. Ou seja, ele disse: olha, eu vou te pagar o que é justo. E saiu também por volta da nona hora e disse: eu vou te pagar o que é justo. Independente da idade que nós temos, o Evangelho, ele precisa ser recebido com gratidão. Precisa ser recebido com gratidão, precisa ser recebido com alegria. E nos diz a palavra que, tendo saído outra vez perto da hora nona e hora sexta, procedeu da mesma forma, chamando trabalhadores para a vinha, chamando trabalhadores para o seu trabalho. E aí ele saiu por volta das 17 horas também, versículo 6, da 11ª hora do dia. Como já disse, o dia dos judeus começa às 6 da manhã e termina às 6 da tarde. A 11ª hora é entre 5 e 6 horas. No final do trabalho, eles receberam a recompensa. Ou seja, já sendo com uma certa idade, fazendo esse paralelo que eu estou fazendo, já estando com uma certa idade, algumas pessoas podem pensar assim: eu já tenho uma certa idade, já sou velho, para que eu vou pensar nesse negócio de evangelho? Para que eu vou pensar nesse negócio de Cristo? Deus nos chama independente das nossas idades. Deus nos chama independente de quanto tempo de vida nós temos. Deus está constantemente nos convidando para o teu reino. Seja criança, seja jovem, adolescente, adulto ou velho, Deus está sempre nos convidando, nos chamando. E nós temos no reino todas essas pessoas, dos mais novos até os mais velhos. E há sempre espaço para mais um, querido. E o dono da casa chamou vários trabalhadores para a sua vinha, em vários períodos do dia, em várias
fases da vida, se trouxermos para o dia de hoje. E Ele nos chama para o seu trabalho. E quando Ele nos chama para o seu trabalho, Ele já determinou qual é o salário. Aquele que Ele chamou de madrugada, Ele disse, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Versículo 2. No versículo 2, nosso Senhor diz, olha, encontrei alguns trabalhadores de madrugada, e esses trabalhadores eu ajustei pagar para eles 1 denário por dia. Os primeiros que foram chamados, eles sabiam exatamente qual era o salário do seu trabalho. O salário de um dia. Eram diaristas, trazendo aqui para a parábola, eram diaristas, e quando foram chamados, eles foram chamados para trabalhar por um preço que cobriria o salário de um dia. Ou seja, aqueles que foram chamados primeiro tinham exatamente o valor que iriam receber no final do dia, sabiam exatamente quanto iriam receber. Aqueles que são experimentados na palavra, que conhecem a palavra, que estão no Evangelho há muitos anos, sabem exatamente qual é o salário da vida com Cristo. É vida eterna. Sabem exatamente. Tinham essa noção. Sabiam o que o dono da casa iria pagar. E aí no versículo 4, quando o dono da casa chama os outros trabalhadores, ele diz assim, vos darei o que for justo. E no versículo 6, na hora sexta e nona procedeu da mesma forma. Ou seja, as pessoas que foram chamadas depois, eles sabiam que o salário seria justo. Aquilo que Deus estava propondo para eles era uma proposta justa, era uma proposta que seria de acordo com aquilo que foi combinado. Queridos, às vezes nós esquecemos que nós servimos ao Senhor e servimos ao Senhor por uma recompensa justa, uma recompensa que Deus nos dará quando alcançarmos a vida eterna. Algumas vezes nós esquecemos disso. E nós esquecemos e queremos algumas recompensas, ou queremos algumas coisas de Deus, ou nos chateamos com Deus, como os trabalhadores, os primeiros trabalhadores se chatearam com o dono da casa. Mas Deus, Ele nos traz ao seu reino, e Ele nos dá um salário, e esse salário é vida eterna, e esse salário é justo. É dele. É coisa de Deus, é Ele que vai nos dar isso aí. Só que nós temos um grupo de trabalhadores, aqueles que foram contratados por último, que não sabiam a existência, não sabia que tinha esse salário. Ou seja, eles não foram alcançados, eles não receberam o Evangelho, eles não sabiam do reino de Deus. E no versículo 6 e versículo 7, saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui preocupados o dia todos? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ou seja, eles não tinham sido alcançados, ninguém havia convidado esses trabalhadores para a vinha do Senhor. E eles, por não terem sido convidados, não receberiam salário. Mas no final da vida, no final, Deus ainda os chama e os propõe um salário. Vá para a vinha. Ele determinou um salário para aqueles que o seguem. Os que foram chamados primeiro,
os que foram chamados no meio do dia e os que foram chamados no final do trabalho. E aí nós vamos perceber, queridos, que Deus, no final das contas, pagará um salário a cada um daqueles que o servem. Mas esse pagamento de Deus, esse salário que foi pago, que vai ser pago por Deus, aqui na parábola, ele nos traz algumas questões interessantes. Que quando Deus quer abençoar, Ele abençoa e não usa os nossos critérios. Vamos ver o versículo 9 e o versículo 10. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam um denário cada um. Olha o pensamento dos trabalhadores da vinha que começaram a trabalhar a primeira hora. Eles pensaram, olha, eu trabalhei o dia inteiro e estes que estão recebendo um denário trabalharam apenas 1 hora. O critério deles era, eu trabalhei mais, eu vou receber mais. Aquele que trabalhou menos vai receber menos. Esse era o critério adotado aqui por esses trabalhadores das primeiras horas. Só que quando o Senhor, o dono da casa, quando Deus ele resolve pagar os trabalhadores da vinha, eles pagam exatamente o mesmo valor para todos. Ou seja, aqueles que foram chamados na primeira hora recebem um denário. Aqueles que foram chamados na terceira hora recebem um denário. Aqueles que foram chamados na sexta hora recebem também um denário. Aqueles que foram chamados às 5 horas da tarde, na 11ª hora, recebem também um denário. O critério não era esse. Nos mostrando, queridos, que os critérios de Deus para abençoar alguém ou deixar de abençoar alguém não são os nossos critérios. Não é o que nós pensamos, não é da forma que nós queremos. Algumas pessoas são abençoadas porque Deus, dentro dos seus critérios, Ele resolve abençoá-los. E Deus é o único que sabe por qual critério Ele abençoou ou deixou de abençoar. Pela sua ótica, pelo seu critério, Deus abençoa ou não abençoa. Eu lembro de uma parábola, uma ilustração de 2 pessoas que trabalhavam numa empresa, as duas almejavam um salário melhor, uma promoção, e aí o chefe pede para que um vá à feira, o primeiro vá à feira, e pergunte se tem abacaxi. E aí esse vai à feira e roda a feira e olha por todas as bancas e não encontra abacaxi. E aí ele manda o segundo a essa mesma feira e diz, olha, eu quero abacaxi. Esse segundo vai à feira, roda toda a feira, não encontra abacaxi, só que ele pergunta aos feirantes aonde poderia encontrar abacaxi, qual o preço ele pagaria por cada abacaxi nesse local. E traz essa informação que o primeiro não trouxe, ou não se esforçou nem um pouco em trazer essa informação. Nessa história, o segundo foi promovido enquanto o primeiro não foi. Ou seja, lhe faltou algo. Na empresa e em outras situações há alguns critérios para se determinar quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai ser promovido, quem vai ser rebaixado, mas com Deus, Deus tem os seus próprios critérios. E aqui, quando falamos de salário, lembrando que quando Jesus Cristo está falando a parábola, Ele está falando
de semelhança com o reino dos céus. Ou seja, está falando de salário, está falando de vida eterna. E Deus não usa o nosso critério para nos abençoar. Ele abençoa quem quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Os trabalhadores aqui não entenderam a lógica de Deus, não entenderam a lógica do dono da casa. Como assim? Aquele que trabalhou apenas 1 hora vai receber também 1 denário, sendo que eu trabalhei o dia inteiro? Isso é justo? Para mim, para você pode ser que não, mas para Deus é justo. Por quê? Porque Ele cumpre a sua palavra. Vamos ver no versículo 11 ao versículo 13. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia? Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo 1 denário? Ou seja, quando o dono da casa saiu para contratar os trabalhadores, o que foi contratado primeiro, ele disse: eu vou te contratar para fazer o trabalho de 1 dia e vou te pagar 1 denário. Você aceita? Aceito, eu vou trabalhar por 1 denário. O que o dono da casa falou, ele cumpriu, ele cumpre a sua palavra. E aí vamos para o ditado popular que diz: o que é combinado não sai caro. O que é combinado não sai caro. Porque o que ele tinha combinado no início, isso também foi cumprido. Cumpriu-se a sua palavra no findar do trabalho. Mas lembrando que nós estamos falando aqui sobre vida eterna, estamos falando aqui sobre salvação. Deus, Ele nos chamou e continua nos chamando, chamando a todos aqueles que ainda não o conhecem para o seu trabalho. E Ele quer nos abençoar e nos abençoa de acordo com o seu critério. E nos abençoa de acordo com a sua palavra, Ele cumpre a sua palavra. Se Ele disse que vai fazer, Ele faz. Se Ele diz que não vai fazer, Ele não faz. Ele faz de acordo com a vontade dEle. Deus faz de acordo com a vontade dEle, não é com a minha vontade, não é com a sua vontade. É de acordo com a vontade dEle. Não adianta murmurar, não adianta reclamar. Assim como um dos trabalhadores reclamaram aqui: eu achava que eu ia ganhar um pouco mais, porque eu trabalhei um pouco mais, aí o senhor veio me igualar, deixar eu no mesmo patamar. Eu estou muito mais acima, eu sou muito mais espiritual, eu sou muito mais crente, eu jejuo, eu oro, eu busco a palavra. E aí você vê: e por que ele é abençoado, eu não sou abençoado? Deus sabe do critério que Ele usa para fazer uma coisa ou outra. Demonstrar espiritualidade não significa ser espiritual. Tem muita gente que demonstra espiritualidade, mas por dentro é muito carnal. E essa carnalidade, ela se mostra no dia a dia. Deus conhece a cada um de nós intimamente, como nós nem imaginamos. Conhece às vezes melhor do que nós mesmos. E Deus cumpre a sua palavra se cumpre cabalmente. Deus usa o seu critério e Deus cumpre a sua palavra. Eu disse que eu ia te dar 1 denário para trabalhar 1 dia. Você trabalhou 1 dia, recebeu 1 denário. O que está errado? Não tem nada de errado. E ainda a palavra diz que Deus, Ele faz o que Ele quer com o que é dele. Aqui nós estamos falando de céu, de vida eterna. Então Deus fala assim: olha, amigo, versículo 14 em diante: toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque sou bom?
Deus faz o que quer com o que é seu. Deus quer nos abençoar e quando Ele quer abençoar, Ele abençoa quem Ele quer, porque tudo é dele, tudo é para Ele. Ele é dono do céu e da terra e do mar e de tudo que nela há. Não depende de mim, não depende de você. A ação de Deus, Ele age de acordo com o que Ele quer, com o que é dele. Os homens aqui não entendiam assim, mas por que você vai pagar um pouco mais para ele? É a mesma coisa nós questionarmos na empresa e falar assim, eu trabalho aqui há tanto tempo e a pessoa entrou agora, ganha um pouco mais do que eu. Quem é que contratou e quem que está pagando mais? É a empresa, o dinheiro é da empresa. Cada um com seus méritos. Cada um com os seus benefícios. É Deus quem faz, é Ele que vai suprir, é Ele que vai fazer com que seja feito. Por todas as coisas serem dele. Deus quer nos abençoar e Ele nos abençoa, não é de acordo com o nosso critério. Deus quer nos abençoar e Ele cumpre com a sua palavra. Deus quer nos abençoar e Ele faz o que Ele quer com o que é seu. Faz o que Ele quer com o que é seu. Porque é dele, não é nosso. Os trabalhadores da vinha, trazendo uma semelhança com o reino dos céus, que foi essa a proposta de Jesus quando ele começa a falar essa parábola. Ele nos diz de vários períodos das pessoas que foram chamadas. Algumas pessoas foram chamadas bem precoce, outras pessoas foram chamadas um pouco mais tarde, outras pessoas foram chamadas já no final do trabalho ou no final da vida, mas Deus ele chama a todos sem distinção de idade, sexo, raça, cor, sem distinção nenhuma. E Deus está sempre nos chamando. Nunca é cedo para estar com Deus, nunca é tarde para estar com Deus, nunca devemos esperar para estar com Deus. Escute o chamado de Deus em nome de Jesus. E Deus ele é justo em todas as coisas que Ele faz, querido. Tudo que Ele faz, Ele é justo. Quando Ele chamou os homens para o trabalho e disse que iria pagar o salário pelo trabalho, Ele disse para os que chamou de madrugada, vou te pagar um denário. Para o restante ele falou, vou te pagar o que é justo. Todos trabalharam, um sabendo do salário, o outro sabendo do que era justo. Todos trabalharam e no final receberam o salário, a vida eterna em Cristo Jesus. Porque Deus cumpre a sua palavra e Ele dá o que Ele quer para quem Ele quer. É Deus que faz. Nós, em nome de Jesus, devemos aguardar pacientemente o salário que nos é proposto, a vida eterna em Cristo Jesus. A parábola dos trabalhadores da vinha nos fala a respeito dessa nossa esperança, a esperança de estarmos com o Senhor eternamente. Que essa esperança esteja no seu coração. E se alguém que está ouvindo, que está escutando, que essa esperança ainda não está em seu coração, Deus está te chamando. Deus está te chamando em nome de Jesus. Deus está te chamando para estar no reino dEle, para entrar no reino dEle. Seja você criança, seja você jovem, adolescente, seja você adulto, e se você em algum momento deixou de estar na presença do Senhor, deixou esse trabalho de lado, Deus está chamando para retornar em nome de Jesus. E eu sei, queridos, que tem pessoas assistindo que
receberam esse chamado do Senhor, mas em determinado momento acharam que não existia mais chance de permanecer, de continuar, mas Deus está chamando. Chama, venha de volta para casa. Venha de volta para a casa do Pai. Venha de volta para os braços do Pai, em nome de Jesus. Deus, Ele é justo, Ele abençoa quem Ele quer, Ele te abençoa quando Ele quer, Ele me abençoa quando Ele quer, Ele dá o que Ele quer, a quem Ele quer. É Deus que faz, é Ele, é dele. E queridos, muitas vezes não fique bravo ou nervoso porque algumas pessoas que você julga não merecer recebem algumas coisas porque Deus tem os critérios dele, não são os nossos critérios. E de repente isso nos faz avaliar as atitudes que nós temos, o que temos feito, ou da maneira que temos feito. Deus sabe de todas as coisas. Nos acheguemos ao Senhor e entendamos, querido, que todos nós que estamos com Cristo Jesus receberemos da sua parte a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Amém?